Olá, bem-vindo você da comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia, bem-vindo a amigos também de outras igrejas, amigos cristãos. Se você não tem igreja também, então não digo só para você caminhar com a gente, mas procure um grupo de cristãos que se reúna com uma certa constância e que vocês possam ler a palavra de Deus e se incentivar às boas obras, né, a transformação que Deus tem para os filhos dele, ok? Ah, a gente vai ler hoje o Salmo 32 para a nossa mensagem. Vai ser uma devocional, então estamos mirando em 20 minutos, 25 no máximo. E eu já peço, eu estou falando pausado para você abrir sua Bíblia, né, achar Salmo 32 lá. E eu peço para que Deus possa tocar no coração dos homens da comunidade e das outras igrejas também, os nossos irmãos, e das famílias, por consequência, perdão, para que criem seu ritmo ou melhorem seu ritmo de culto doméstico, né? Não tem um formato, né, específico. Mas tire tempo com Deus na leitura da palavra, né? O tempo também que vocês possam cantar e louvar a Deus, né? E lembrar de quem Deus é no meio dessa confusão, dessa loucura toda. Acalmar os ânimos, né? Deixar o coração se encher com as boas novas e sobre a sua cidadania que é no céu, né? Homens, liderem as suas famílias na reflexão da palavra, no louvar a Deus. Que você, homem, que eu sejamos os primeiros a dobrar os nossos joelhos, liderar a nossa família até no arrependimento, na oração e pedindo transformação a Deus pelo que a gente lê na palavra dele. Ok? Salmo 32, nós vamos ler um salmo de 11 versos davídico, né? É uma meditação de Davi, que vem logo após o 31. Você imagina? Salmo 32 vindo depois do 31. Eu tô falando que a palavra de Deus, ela, nossa, eita, que hoje tá forte. O Salmo 30, o Salmo 32 vem logo em seguida do que Davi também escreveu no 31, que é tipo assim, resumindo, Davi querendo e expressando a sua confiança em Deus, mas buscando refúgio em Deus. Enquanto o mal está fora, os perseguidores, os injustos, o ímpio, está tudo fora, né? Então, eles estão querendo pegar Davi, eles estão querendo fazer mal a Davi, enfim, ao homem de Deus, e aí Davi personifica, né, o homem de Deus, a família de Deus, aqueles que têm a mente de Deus, né? E Davi está falando, Senhor, misericórdia, Senhor, estou em desespero, cuida de mim, eu confio no Senhor, eu estou caminhando com o Senhor, por favor, me salva desses ímpios aí, certo? E no 33, que vem depois do 32, você tem um outro salmo que começa com alegria, com louvor, com cantem de alegria ao Senhor, louvem ao Senhor com harpa, com música, com lira de 10 cordas. Olha, Eliezer, você toca isso, Eliezer? Lira de 10 cordas? Vamos, por favor, vamos fazer um louvor com uma lira de 10 cordas. Canta uma nova canção. Então, no 31, Senhor, me salva desses ímpios, essa maldade que está aí afora. Misericórdia, esse mundo está pronto para acabar. Volta logo, Jesus. Aí o 33, louvor. Senhor, tu és você. Uou! Cantando para Jesus, cantando para o Senhor. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Detalhe, isso aqui é igreja, tá? A gente não tenta reproduzir Israel em país, qualquer outro país, né? A gente pensa nisso aqui em igreja. Nossa cidadania é a pátria celestial. Não tenta ficar, enfim, forçando goela abaixo das pessoas, coisa que é do povo de Deus. Se as pessoas não querem, não tem por que ficar brigando com as pessoas. Tem uma cidade, uma Jerusalém celestial que descerá do céu toda adornada. É só ver o finalzinho da Bíblia que você vai entender tudo tranquilinho. 31, o mal está nos outros. 33, louvor. Cantem louvor a Deus. O que acontece no meio desses dois salmos?
O mal está nos outros e o Senhor vai me salvar. E Ele me salva. E eu acabo o 31 falando: amem o Senhor, sejam fortes e corajosos os que esperam no Senhor, porque Ele livra a gente do mal que está lá fora. E o 32 fala assim, leiamos juntos: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege a quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Amém. Senhor Jesus, fale conosco em nome do seu santo nome. Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra ao nosso coração, ilumina a mente de quem está vendo e ouvindo isso e lendo a sua palavra, aqueles que te conhecem, aqueles que estão te conhecendo agora, que possam se render ao Senhor, entendendo as tuas verdades e o quão bom o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Vê, no 31, Senhor, me salva desses ímpios, misericórdia, essa maldade que está no mundo, esse mundo está complicado. E aí no 33 está tipo um salmo totalmente de louvor. Algo acontece entre o 31 e o 32, e Deus quis que entre o 31 e o 33, e Deus quis que o 32 tivesse aqui no meio deles, certo? Esse poema davídico, né, ou essa meditação, instrução de Davi, ela foi projetada, né, ela foi inspirada por Deus a Davi para ser também um cântico nosso, uma reflexão nossa. Mas espera um pouco. Como é que a gente vai meditar? Como é que a gente vai um dia falar como Davi falou ali no meio? Você já viu, né? O pulo do gato aqui, né? Os outros são os ímpios, Senhor me salva da maldade e tal. Aí no 32, o que Davi fala? Como é feliz aquele que é perdoado. Ué, mas não eram os outros que eram os ímpios, os ruins, os pecadores? Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa? Ué, como é feliz? Isso parece muito pessoal, né? Como é feliz o homem que é perdoado. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados. Davi, você é humano. Rafa, você é de carne e osso e pecador também. Você que está assistindo. Comunidade cristã das Boas Novas. Não são os outros que são. Que povo horrível. Como é feliz eu que tenho as minhas transgressões perdoadas. Para eu ser perdoado, eu preciso ter cometido. Estou falando que é para você procurar alguma coisa para você fazer agora. Pode parar. Você para agora. Gente, alguém segura esse menino. Alguém segura isso. Mas para alguém ser perdoado é porque fez o mal. E se Davi está falando como é feliz, ele está falando dele. E fica claro quando ele fala: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava. Então, o que aconteceu do 31 para o 33, do Senhor me salva dos ímpios, para glória ao Senhor, o Senhor é o dono de tudo, feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O que acontece no meio disso tudo é o próprio reconhecimento de quem se é, ou seja,
Eu, pecador, transgressor, ímpio, iníquo, injusto, falo bobagem, não falo sempre o que devo. Não, minha boca não é o que está sempre trazendo edificação para os outros, 100% das vezes. O que acontece no meio disso é o reconhecimento dele próprio de quem ele é. Mas como fazer isso? Se a gente está acelerado, correndo, fazendo e nunca para. Olha aqui, a gente precisa parar e pensar. A gente precisa parar e admitir. E Deus parou o mundo inteiro. Você está olhando à sua volta. Embora as pessoas queiram sair e fazer mil coisas, embora o brasileiro não saiba respeitar uma quarentena, ele fala, não, quarentena, não pode trabalhar, não pode ajuntamento, aglomeração, porque vai causar morte. Aí o pessoal vai para a praia, vai fazer festa, é uma loucura. Mas Deus parou o mundo inteiro, puxou o freio de mão do mundo. Não tem como você não perceber isso, a menos que você acredite em aleatoriedade, então você está no canal errado, você está no lugar errado. Eu não vou ter apologética para você agora, a gente pode falar em outro momento. Deus é quem parou o mundo. Ele está querendo causar um mal para as pessoas? Não, mas ele quer frear o mal das pessoas. Não tem como a gente admitir, refletir, né, de Davi, uma meditação. Oh, como é feliz! Não tem como a gente meditar, ser instruído por nada, por ninguém, nunca, se a gente não para. E Deus está propondo ao mundo uma parada, não é que ele está propondo, ele propôs e já executou. Gente, é melhor vocês pararem. E como eu mando em tudo mesmo, parou. Se vocês não pararem, vocês morrem. E enquanto vai morrendo gente, vocês têm que ficar parados. Eu não sei se você está acompanhando as notícias do mundo, né? Mas, de novo, né? Tem lugares... Então, a gente está em 2000... esqueci o número de casos agora no mundo. Mas acho que pelo menos quase metade está nos Estados Unidos. E aí tem não sei quantas mil mortes. De 1/4 para cima está nos Estados Unidos também. A quarentena nos Estados Unidos, ou em Nova York, por exemplo, está durando, o pico de mortes por dia, que esperava-se que fosse 3 a 4 dias, o pico, sabe? Então tá morrendo 700 pessoas por dia, 740, 750, 800, 900 e tralalá, 900 e tralalá, esse é o pico. 900 e tralalá por dia de morte. 900 e tralalá. Era esperado que em 3 dias começasse a 890, 889. Então passou o pico por dia. Isso já é um absurdo, né? Em Nova York continuou por mais tempo esse pico e até agora, parece que até hoje, ontem, ainda estava no pico, ainda estava batendo os mesmos números ali, em média, de morte por dia. Você não acha que Deus está parando o mundo? O lugar que não dorme, que não para, que é o centro, ou a capital do mundo, que é Nova York, ela está tendo que ficar parada agora. Deus está dando um recado bem claro para o mundo. Para, escuta, para e pensa, para e medita. E antes que a sua mente comece a falar, é mesmo, esses caras aprovaram a lei do aborto, agora Deus está pesando a mão. A lei do aborto que a gente diz em Nova York é de até 9 meses, até a pessoa sair pode acabar com a vida do bebê lá em Nova York. Até a hora do nascimento, inclusive depois se está ainda na sala de parto. Mas antes que a tua mente fique nisso, o que o salmista está falando aqui? Como é feliz aquele que é perdoado? Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa? Porque enquanto eu mantinha, não é enquanto Nova York mantinha escondido os seus pecados, eles gemiam e agora estão gemendo. Enquanto eu, Davi, mantinha escondidos os meus pecados, enquanto eu, Rafael,
não estava colocando para fora, nem reconhecendo direito quem eu sou, eu não estava conseguindo viver direito. Então, como é feliz ou bem-aventurado, ou quão verdadeiramente feliz é aquele que é perdoado, aquele que tem a sua culpa perdoada, transgressões, né? Então, vamos colocar aqui, por questão de tempo, né? Transgressão, pecado, iniquidade, engano, dolo ou hipocrisia, né? Vamos colocar tudo aqui numa mesma esfera de errar o alvo de Deus. Como é feliz aquele que é perdoado por isso. E Davi fala que ele, enquanto mantinha escondido, ele não tinha uma vida plena. Agora eu tenho uma pergunta para você, e depois você pode comentar, conversar aí com a sua família, expor o coração, passar um tempo em oração, talvez conversar em outro momento, mas essa conversa com Deus não pode parar agora, certo? E Deus está parando o mundo para pensar. E as pessoas querem fazer live de cantor sertanejo bêbado. E a gente está querendo maratonar a série. E a gente não está querendo parar para pensar. Para e pensa. O que é a felicidade para você? Onde reside, onde ela mora a felicidade para você? Na tua esposa, no teu esposo, na tua família. Esta é a felicidade para você? Porque para Deus, desde o Salmo 1 até lá para frente, ele está falando de várias outras coisas. Como é feliz aquele que, né, Salmo 1, não imita a conduta dos pecadores, não segue o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos pecadores, mas medita na lei do Senhor, né? Na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira do ribeiro. Enfim, Deus está falando que é feliz aquele que medita na lei dele. Deus está falando no final do segundo salmo, como é feliz aquele que está escondido no Filho, né? Está escondido no Filho e se encontra nele. Deus está falando em vários outros versos como é feliz aquele que em Deus se refugia. Salmo 44. Como é feliz um homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos que se afastam para seguir deuses falsos. 41, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Você encontra felicidade no interesse pelo menos favorecido. Você ama ir lá e fazer o bem para aquele que não tem dinheiro. O Senhor cuida de você. Como é feliz, que mais? Que ele fala aqui. Tem mais. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes para ti, para viverem nos teus átrios, né? Como são felizes... Eu vou achar mais aqui em Salmos. Como são felizes aqueles que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que encontram sua força e os que são peregrinos de coração. E eu acho que eu já posso acabar aqui e voltar para o nosso Salmo. Você é feliz porque você é peregrino de coração, porque o teu coração de verdade mesmo não encontra morada aqui nessa terra. Você medita na lei do Senhor de noite, você está escondido no Filho, você se interessa, você ama fazer o bem para o necessitado, o pobre, aquele que tem menos que você. Você é feliz porque você ama viver com o povo de Deus e louvando a Deus. Você é feliz mesmo porque o teu coração é peregrino aqui e você só encontra morada no céu? Ou você é feliz porque você tem a tua família, ou você é feliz porque você tem teu filho, teu neto, e eles são o príncipe, né, o rei, e aí se mexer nisso, aí acabou a tua felicidade. Ana Kiko, tesouro, príncipe, loteria, para quem assistia Chaves aí. Você é feliz por causa de dinheiro, e ali está a sua felicidade. Você é feliz por causa daquele grupo de amigos. Você não seria feliz e nunca mais foi feliz sem aquela galera do projeto missionário X, daquele negócio tal, daquela igreja tal. Você precisa andar com as mesmas pessoas daquela igreja de 1981 ou 97, 2003, o projeto tal, o coral tal, a igreja tal, a época da escola tal, a época que você quer repetir e alinhar todos os planetas na mesma conjunção, para todo mundo se repetir nas mesmas posições, para aí você ver se você vai ser feliz? Claro que várias dessas coisas são bênçãos de Deus, família, até o dinheiro, prata, ouro, né? Fruto do trabalho.
o filho, o neto. Quem tem neto, gente, tem o dobro de felicidade. Eba, que festa! Mas a tua felicidade reside nisso, porque Davi está falando, pelo menos aqui desse daqui, no Salmo 32, como é feliz aquele que tem seus pecados perdoados. E não dá para a gente ter esse tipo de felicidade como Davi está falando aqui, se a gente não para e pensa, não para e medita. Por isso que eu nem vou ficar aqui 50 minutos, 40 minutos. Ou você para agora com esse texto, daqui a pouco você para com esse texto. Olha o que Deus está falando aqui. Deixa Deus levantar coisa aí do teu coração e mostrar quem você é. E você fazer como Davi, que não vai mais manter escondido o teu pecado, a sua iniquidade, a sua transgressão, o seu errar de alvo, e você vai colocar isso para fora, falar: Senhor, eu sou isso, idólatra da minha família, idólatra do meu filho, ou o contrário, eu tô me lascando pro meu filho e eu faço qualquer coisa por aí e eu deixo ele viver na vida dele e as minhas ações estão arrebentando com a vida dele. Depois eu volto lá para ver como ele tá, me sinto triste, levo ele para comer um negocinho, mas eu continuo fazendo o que eu gosto mesmo. Senhor, a minha felicidade, confessa teu pecado para Deus, hoje é dia. Verso 3 e 4, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Enquanto eu mantinha escondido, né? Ou você tem versão aí que fala enquanto eu calava, né? Lá no original não está falando, está falando enquanto eu ficava em silêncio, então pode ser eu calava. Tá. Eu definhava. Não tem vida de verdade assim. A gente só fica meio que vivendo meio zumbizão enquanto a gente não bota para fora. Agora tem alguns jeitos de você se calar ou manter escondido o teu pecado. Você sabe o que você faz, o que você pensa, o que você é, ou o que você deveria estar fazendo, mas não está fazendo. Tipo, discípulos. Você sabe. É a primeira coisa que pula da boca de Jesus ao ao se apresentar ressuscitado diante dos discípulos, e ele ordena isso, e aí você, o que é? Não, ele falou para amar, para a gente amar. Ixi, e louvar muito, né? Tem alguns jeitos de você silenciar o teu pecado. Um deles é você saber o teu pecado e fingir que você sabe, mas finge que não sabe, certo? Então é uma vida de hipocrisia, uma vida de ator, e eu não estou julgando você, eu só estou tentando ajudar você a entender isso daí, como Deus ajudou Davi a entender com Natan, contando toda uma história, até a pessoa cair em si e falar: ih, é mesmo, eu pequei. Então, ou você sabe e está fingindo que não acontece nada, não tem isso aí, não está acontecendo, ou você tem medo de agir e talvez o teu medo mostre onde está o teu Deus. Se você mexer nisso, a tua vida vai desestruturar. Se você mexer nisso, aí você vai perder a segurança que você tanto idolatra. Mexe nisso, fala, começa com hoje a primeira coisa que você precisa fazer diante de Deus. O que Davi fez? Enquanto eu mantinha escondido, abre o peito e fala: Senhor, eu não faço tal coisa porque eu tenho medo de ficar sozinho. Eu não faço tal coisa porque eu tenho medo de passar necessidade. Eu não faço tal coisa porque eu tenho preguiça. Eu quero ficar quieto na minha, jogando ou vendo meu Facebook ali na roda do infinito aqui, né? Nunca chega no fim, né? Já reparou? O negócio é maligno mesmo, não tem fim. Eles projetaram para você fazer isso aqui, ó, e nunca encontrar fim naquilo. Aí você fica lá, hipnotizado. 5 horas por dia que você gastou, você jogou no lixo. Ou você sabe e finge que não sabe, ou você sabe e mesmo assim você acelera a tua vida porque você não quer ouvir aquele teu pecado. Então, eu já vi, já presenciei, talvez já fiz isso na minha vida também, que a gente faz a bobagem, ou ela é um hábito na nossa vida, e a gente coloca o fonezinho de ouvido, porque a gente não quer ouvir Deus falando aquilo com a gente. A gente bota o fone de ouvido e vai ver um programa no YouTube.
e vai ouvir uma música e vai entrar no meio de uma festa e quer gente em volta logo para você não ficar sozinho com os teus pensamentos, e você vai se meter numa outra coisa, num outro projeto, e você vai pular para outra coisa e vai ter tanto barulho na tua vida como no mundo inteiro, como nas igrejas também. É muita coisa, é muito ativismo, é muita atividade. As pessoas nunca podem parar e ficar no silêncio e se ouvirem e ouvirem, finalmente o negócio vir à tona. Deus está freando o mundo e está te freando agora, e talvez você queira continuar com o pé no acelerador. Eu não quero saber, eu não quero saber. Deixa Deus falar com você. Ou você não faz ideia que isso é um pecado, então você talvez não esteja lendo a tua Bíblia, ou quando lê, você simplesmente pula uns versos e vai para os que você gosta. E Deus pode muito bem hoje quebrar isso daí. Enquanto você mantém isso escondido, enquanto eu mantenho isso calado, silenciado, lá no fundo a gente fica empurrando para baixo, a gente não vive de verdade. Toda a figura que Davi trouxe aqui é de uma vida que vai tendo... Ela é ruim de ser vivida. Ela tem que estar o tempo todo... É a vida de um drogado, né? Ela é ruim de ser vivida. Ela tem que ter o tempo todo uma injeção da droga. Então você precisa de novo daquele pecado, ou de novo de mais barulho, de novo de um programa novo, de um Netflix novo, de uma série nova, para você aguentar, porque tua vida é um saco. Desculpa, senhorinhas. Gratiluz. Porque não tem felicidade de verdade. Felicidade de verdade está em você ser perdoado e você amar Jesus por causa disso, ok? Verso 6. 5, desculpa. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Gente, isso aqui é lindo demais. Eu não sei qual é a tua felicidade na tua vida em relação a Jesus. Se ela é assim, Jesus salva. Eu gosto de cantar. Mas, de novo, você celebrou a Páscoa agora como? Foi Jesus vive, ele vive, versículo tal, uma música tal. Aí segunda-feira voltou a fazer as mesmas coisas. Não, a gente tem que estar em festa todo dia da nossa vida. Jesus é a maior, melhor notícia, mais duradoura e que traz cor para a nossa vida. Porque a gente confessa as nossas transgressões, a gente é perdoado. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por nós. Tem um caminho aberto, tem o sacrifício perfeito foi feito. Então, daí em diante, né, dos 6 em diante, Davi passa, estou encerrando, Davi passa daquele que estava sofrendo com o próprio pecado ali dentro dele, para, olha só, eu confessei, ele me perdoou. E dos 7 em diante, dos 6 em diante, desculpa, ele passa daquele que está lá, vivendo, remoendo as suas coisas, ou vivendo uma vida sem graça, para alguém que proclama e ensina outras pessoas e vive para ensinar outras pessoas a encontrar a verdadeira sabedoria, a verdadeira alegria, que é ter os seus pecados perdoados, que é fazer a vontade de Deus, é estar juntinho com Ele. Lembra, Deus parou o mundo, Deus para a gente para pensar, e a gente não está aproveitando. Aproveita o momento, deixa Deus mostrar em você o que precisa ser mostrado. Confesse, peça poder para transformação, porque Ele perdoa e Ele transforma. Eu vou fazer algumas perguntas para você. E aí a gente encerra. Será que o teu pecado escondido, que Deus está freando tudo no mundo para que todo mundo se reconheça e parar com a maldade, e que os filhos dele se reconectem com a vida dele, com a missão dele, será que as coisas que estão te impedindo aí de viver isso é porque você está no ritmo do mundo? Então tem que produzir, tem que fazer, tem que viver. Você não tem um ritmo de pausa, de descanso, de tempo com Deus. Igreja, a tua igreja, não a igreja X. Você tem uma igreja no papel, mas outra na realidade, no coração. Será que
o teu pecado escondido é que você não aceita a correção, então Deus até para, Deus te dá um monte de situação que ele traz dor para você parar, mas você pula a dor, você limpa logo o ambiente, você finge que não aconteceu nada e continua. Será que é porque você não aceita a correção? Será porque um outro pecado que talvez esteja, outro tipo de pecado que possa estar escondido em você, será que não é a apatia? A profunda apatia e já enraizado nesse mundo e a vida de Deus não te diz respeito em mais nada? Né? Quanto, de novo, quanto você comemorou a Páscoa? Quanto você ainda está comemorando? E quanto você assistiu de Netflix essa semana? Quanto você ficou no Facebook? Quanto você assistiu de jornal e ficou, meu Deus do céu? Quanto você ficou brigando no bendito da rede social lá? Acho que isso está dizendo o que você ama mais, né? O que chama mais o teu coração. Né? Será que não é apatia o teu pecado escondido aí? Deixa Deus trazer à tona, confessa para Ele, fala, me muda. Quanto você comemorou realmente e amou Jesus e ama Jesus? E quanto você comemora e ama que o fulano daquela série também do inferno lá tá vivo, ou sei lá, apareceu de novo, ou conseguiu dar o golpe e pegaram dinheiro de toda a Espanha e aí a fulana, a outra bandida, né, tá viva, eu não sei. E lá, dá-lhe palavrão. E quanto você ama ver isso e quanto você ama Jesus de fato? Talvez esteja aí o teu pecado escondido, apatia. Ou um profundo identificação com o mundo e não com Cristo. Será que teu pecado escondido também não está na área lá de que você não está caminhando com alguém? Oh, Senhor, eu sei que eu devia estar caminhando com alguém. Eu estou há mais de 3 anos na igreja, nessa minha igreja, na igreja que eu estou, e não caminho com ninguém, não ensino ninguém não tiro o tempo da minha vida para ensinar ninguém, nem me comprometo com ninguém. Pecado escondido. E quando eu invisto na vida de alguém é porque eu tenho outra coisa em mente também, aí junta coisa que não devia estar juntando. Qual que é o teu pecado escondido? Você ama separar irmãos, você ama ver o circo pegar fogo? É isso? Teu pecado escondido é que você protege demais os seus filhos, né? Você é o Deus deles. Você é o Deus salvador. Eles não podem sofrer, que você é o socorro bem presente. Ele não pode pedir, ele nem tem tempo de pedir ajuda de Deus, o auxílio, o refúgio, porque você já é o refúgio. Você protege ele e não deixa ele viver a vida. Ou o contrário, talvez o teu pecado escondido seja porque você não se importa com a vida do teu filho ou da tua família, enfim, pode ser de marido para mulher, pai para filho, filho para os pais, não se importa com os teus familiares, a tua família, simplesmente faz o que quer e depois a bomba fica na mão dos outros. Talvez não seja tão escondido esse pecado, né? Talvez o teu pecado escondido é que você não viver uma só carne, né? Você tem 25% de você para tua esposa, 25% às vezes é para os filhos, né? O teu marido ou a tua esposa tem 25% de você, mas você também tem um pedacinho ali que você é quase que uma só carne, sabe? Até emocional eu tô falando, né? As tuas emoções são todas do filho. E aí o teu marido, ué, mas e eu, gente? Talvez seja um pecado que Deus está falando, eu estou parando você agora. Deixa isso sair. Confessa e peça por transformação. O pecado escondido, eu não creio no poder de Deus, eu sou assim e acabou. Pecado escondido, eu deixei tal coisa virar minha identidade. Sexualidade, problemas de emocionais, né, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, autismo, Asperger, o que quer que seja, virou minha identidade e aí eu não creio em mais nada e só creio que eu sou isso. Deus não pode me mudar, me transformar.
Pecado escondido, eu gosto mesmo de tomar o poder da mão do meu marido e faço as coisas e passo por cima, mas aí quando dá ruim, eu jogo ele na fogueira e falo também, olha aí esse cara aí que não sei o que lá. Confessa para Deus e peça transformação. Por aí vai. Tem pecados de sexualidade, tem pecados relacionados a poder, a dinheiro, fragmentação, dualismo, né? É uma vida na igreja e outra nos grupos, outra no mundo, outra no lugar X. Deixa Deus trazer à tona e que você não cale, que você não tape os ouvidos. Use esse tempo com sabedoria. Não seja o que Davi falou aqui para baixo, né? Que os ímpios sofrem. Não sejam, olha o 9, não sejam como cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Davi está falando praticamente dele mesmo. Se Deus não viesse me desse a pancada, eu não ia entender o que ele está falando comigo. Gente, eu às vezes sou como um cavalo, como um burro, que eu preciso que Deus me dê uma pancada para eu acordar e falar, não, eu não, é verdade, eu preciso parar. Para terminar, o Davi que estava falando ali no começo, que manteve escondido seu pecado, mas que foi perdoado, é o mesmo Davi que do 6 em diante está chamando gente para confiar em Deus. Aquele que estava lá, prostrado no seu pecado, ou inútil no pecado, infrutífero por causa daquele pecado, é o mesmo Davi depois, que está chamando os fiéis para confiar em Deus, que está falando que Deus é o abrigo, que está falando eu o instruirei e o ensinarei, verso 8, no caminho que você deve seguir e o aconselharei e cuidarei de você. Davi, que estava infrutífero por causa do pecado, já está perdoado, vivendo feliz e discipulando gente, caminhando. Gente, vem cá que eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu vou caminhar com você, eu vou perder ou investir tempo da minha vida, anos em você, para que você não passe por essas coisas que eu passei e possa viver para a glória de Deus. E aí o final é cantem todos de alegria, todos vocês que são retos de coração. Que o Senhor Jesus possa transformar a gente. Eu sei que eu passei do que eu falei que ia falar, né? Mas que Deus possa trazer ao teu coração a realidade, que Deus possa empurrar você à frente agora da tua família, dos seus, e confessar o teu pecado. Primeiro, confesse a Deus, deixa Ele mexer, e tenha um tempo de oração em família. Família é projeto de Deus para ser um lugar também de transformação, de gente sendo edificada e sendo impulsionada para frente. Não tenha vergonha, porque é agora que a luz precisa entrar mesmo nesses lugares mais escuros. E você viu, Deus perdoa. Ele é um Deus de amor. Por isso que o Salmo 2 diz que como é feliz aquele que está escondido no Filho. A gente está salvo em Cristo. Agora a questão é ser transformado, encontrar de novo comunhão e cada vez mais progredir para a glória de Deus. Não tem peso aqui esmagando a gente. Falar, agora perdeu a salvação, hein? Não, estamos escondidos no Filho. Glória a Deus. Porque Deus parou o mundo. Agora então você para e pensa, para e medita. Deixa Deus trazer lado daquele fundinho, daquele escuro, daquele lugar que estava calado, trazer a luz e que isso seja verbalizado. Primeiro, para Deus. Peça perdão, confesse e peça transformação. Depois, fale com os outros. Talvez isso vai trazer muita alegria e encorajamento, porque Deus ama a transformação e o povo de Deus também, tá bom? Que Deus abençoe e vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, por favor, para que o Senhor aplique isso nos nossos corações. A tua palavra é muito rica e ela é empolgante e a gente fica feliz porque ela não nos deixa lá embaixo. O Senhor transformou Davi mesmo no meio do pecado dele, ajudou ele a colocar isso para fora e o Senhor trouxe vida de novo, essa coisa da comunhão. Faça isso no teu povo ao redor do mundo, Senhor, que a gente não desperdice esse momento que o Senhor freou tudo. Eu falo por mim. Eu estava pecando, Senhor.
Eu estava querendo acelerar quando o Senhor falou para. E peço perdão. Continua a tratar o meu coração, a minha família e os meus irmãos que são a minha família aqui em Atibaia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Que Deus abençoe vocês.